Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Gente, essa pessoa que está aqui comigo hoje, uma trabalhadora espírita da Sociedade Espírita Francisco Costa, mais conhecido por Chico Costa, chama-se Luísa, eu costumo chamar ela de Luísa Furtado, mas é Luísa Mendonça da Costa, que também é Luísa Furtado. Luísa, muito obrigado, minha amiga, por tu teres aceito o meu convite para a gente bater um papo sobre, eu posso dizer que é uma novidade dentro do Espiritismo? Não, mas antes de tu dizer se é uma novidade, muito obrigado. Tá bom. Tá? Olha, eu diria que é uma novidade, e você sabe, Jairo, que eu fui... Jader, desculpa. Que eu fui me dando conta, quando eu pensava que era uma novidade, a gente vai olhar, e as bases desse material, desse programa, tá lá em 1940. Tá lá em Kardec. Quando a gente começa a olhar com mais cuidado, a gente percebe que Kardec já falava essa proposta. Então parece assim que é uma novidade da FEB. Não é novidade. Muito bem. Agora, a Luísa, eu falei novidade, a Luísa comentou que é a novidade, mas, Luísa, eu vou fazer um introito aqui antes da gente entrar definitivamente no nosso papo. Para aquelas pessoas que não são espíritas, que têm, digamos, uma simpatia ou têm curiosidade pelo espiritismo, mas não são espíritas, o espiritismo tem um evangelho, digamos, diferente do evangelho praticado pelas outras religiões? Não, o evangelho é o mesmo, né? Todo esse material, esse programa do Evangelho em Rede Vivo, ele é baseado no Novo Testamento. E a proposta são trabalhar os 27 livros, né? Os 27 livros do Novo Testamento, que é o mesmo para todas as religiões. O que nós temos na doutrina espírita atualmente é a tradução de Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução com verbetes, com notas de rodapé, que facilita muito. Mas o Novo Testamento é o mesmo para todo mundo. O que diferencia é que a gente faz um olhar com a doutrina espírita como se fosse um farol, uma luz, iluminando. Então, essa doutrina espírita ilumina e ajuda na interpretação do que está dito ali. E como é que surgiu esse programa? Isso aí é um curso? Como é que... Explica para nós. No livro 1 desse programa... Tu trouxeste aqui o livro 2. Eu trouxe o volume 2. São 9 volumes. 9 volumes. No livro 1 ele explica exatamente como que foi a origem, a partir de demandas, a partir de conversas, a partir de mensagens que chegaram na FEB do mundo espiritual. E as pessoas, no caso Marta Antunes, que é a coordenadora desse programa, ela foi recebendo essas ideias. E qual era a proposta? Já existia o programa, o sistematizado, né, o ESD, já existia o EAD, que são o estudo avançado. Estudo avançado de quê? Da doutrina espírita. Da doutrina espírita. Né? O estudo avançado, ele vai lá no cristianismo, ele vai no Novo Testamento, né? Então, o estudo avançado já fazia essas incursões, vai lá nas parábolas, tudo isso nós já temos oficialmente dentro da FEB. Mas havia uma necessidade de buscar algo que trouxesse Jesus como um cerne, o coração de Jesus para dentro desse estudo, trazer um pouco mais do sentimento, né? Que o estudo, não que o ESD e o EAD sejam estudos intelectualizados, não é isso,
mas trazer um pouco mais de sentimento, um pouco mais de reflexão para que a gente pudesse trazer a mensagem do Cristo, trazer Jesus para dentro das nossas vidas. Então a proposta é trazer Jesus, e é um propósito desse programa a transformação moral do sujeito, do indivíduo. Como é que funciona? Isso aí, por exemplo, tu é trabalhadora da Sociedade Espírita Francisco Costa. Para eu fazer parte desse curso, digamos assim, eu não sei se a palavra correta é essa, eu preciso ir lá no Francisco Costa? Como é que funciona isso? É assim, esse trabalho começou com capacitações na FEB. A FEB capacitou vários estados, o Brasil inteiro, todas as federativas foram capacitadas pela FEB. FEB, Federação Espírita Brasileira. Ok. E aí nós do Rio Grande do Sul, a FERGS, a Federação então do Rio Grande do Sul, fez essa capacitação, criou um grupo de multiplicadores, e esses multiplicadores fazem um chamamento a cada ano, eles formam um grupo. E esse grupo vai lá, que são as pessoas que fazem essa capacitação para se transformarem em facilitadores do estudo do Evangelho Redivivo. Então, no meu caso, em 2023, eu fiz a capacitação na FERGS. 2024, né, aqui em Santa Maria, na UME, na União Municipal Espírita, eu então trouxe a proposta e a presidente Sidmar acatou e fizemos um chamamento para todas as casas da cidade. E algumas casas conseguiram, porque tudo é uma questão de agenda, de horário, de interesse. Sim, claro. Tá. Conseguimos reunir várias casas, onde nós fizemos em 2024 o estudo do livro 1. E o livro 1 traz o histórico do Evangelho Redivivo e traz toda a metodologia desse estudo. Por que a gente diz que é um estudo que prioriza o sentimento? Porque aqui tem uma metodologia que se baseia nisso. Então, essa proposta é estudada no livro 1. Depois, no livro 2, que é esse volume que eu trouxe aqui, começa então o Evangelho segundo Mateus. Todo o volume 2 é o Evangelho segundo Mateus. O volume 3, o Evangelho segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, e vai Entendi. o Apocalipse de João. Agora, me diz uma coisa, Luísa. A Casa X, Casa Espírita X, ela tem grupo de estudo, e no grupo de estudo eles já estudam, além do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, por exemplo, e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso aí basta, ou isso aí vai muito mais além do que o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho Redivivo é algo a mais. Ele não vem para tomar o espaço do Livro dos Espíritos, porque ao contrário, se eu sou espírita e eu vou botar uma luz do Espiritismo no Novo Testamento, eu preciso de ter as obras básicas. Então, se eu não tenho as obras básicas, não significa que eu não possa fazer esse estudo. Posso, mas eu vou ter menos condições de olhar, né? Então, quanto mais ferramenta, quanto mais caminhada, quanto mais leitura, quanto mais estudo, mais eu consigo avançar na interpretação, mais camadas eu consigo andar. Então, eu acabei não respondendo. Se eu quiser fazer um trabalho, hoje nós temos 8 casas espíritas fazendo esse estudo, que é um estudo online. Essa é a minha próxima pergunta. Exato. Esse, por enquanto, ele é um estudo online, onde a gente agrupa 8 casas espíritas. Nas quartas-feiras, hoje à noite, às 20 horas, estaremos lá reunidos para esse trabalho, onde vamos cada noite trabalhando um dos temas. Agora, tu me falaste sobre as orientações de Emmanuel. Dá para te falar um pouco mais sobre isso? Então, no livro 1, onde ele trata da metodologia... Só um parênteses, para quem não é espírita, Emmanuel. Quem é Emmanuel, né? Emmanuel? Pois é uma figura importante que nós espíritas conhecemos, porque ele vem como Públio Lentulus, que está lá naquele livro há 2000 anos. Depois ele aparece novamente, há 50 anos depois ele volta como um escravo.
Depois ele vai ter outras passagens, mas ele é Padre Manuel da Nóbrega, né? Então, uma figura conhecida de nós espíritas, muito querida, uma figura que aparece na história e que nós reconhecemos como. E por último, ele foi então esse mentor de Chico Xavier, que trouxe várias obras, assim, a doutrina espírita é riquíssima pelo trabalho de Emmanuel, né? Então, toda aquela série Fonte Viva, né? Fonte Viva, Caminho, Verdade, Vida, Palavra, Vida Eterna, né? Vinha de Luz. O né? Emmanuel, para quem não sabe, né, Luiz, é o autor espiritual dessas obras. E também das obras do Chico Xavier, né? Chico Xavier recebia, ele é o mentor de Chico Xavier, né? Foi o mentor de Chico Xavier enquanto Exato. Chico Xavier estava aqui. Nesse Evangelho Redivivo, as pessoas que se predispõem a estudar, tem as parábolas do Cristo. Sim. Explicado, digamos assim, de forma simples. Sim, porque como a gente está estudando justamente o Evangelho segundo Mateus, não é o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, pela ótica de Mateus, Mateus começa lá na genealogia, no nascimento de Jesus, quem eram os antecedentes de Jesus, e vai indo. O nascimento, o que aconteceu, Jesus menino, e vai indo, começa João Batista, e vai indo Jesus, começa o messianato, e tudo que acontece na vida de Jesus, até a crucificação e até onde ele volta, né, e começa a aparecer e tal e tal. Então, o Evangelho de Mateus vai até, se eu não me engano, capítulo 28, se eu não me engano, e claro, Mateus descreve tudo, e a gente vai passando pelas parábolas. Então, cada uma das parábolas, sob o ponto de vista de Emmanuel, de Joana, de Humberto de Campos, de Amélia Rodrigues, de Rodolfo Caligares, de Humberto Roden. Então esse é o estudo, é pegar o Novo Testamento e pegar todas as interpretações, todos esses autores, e eles colocando seus pontos de vista. Então, a parábola que era uma coisa hermética, ela vai desabrochando, porque a gente vai olhando ela por vários ângulos, né? Então, o estudo é versículo por versículo, um por um. É um estudo lento. Nós começamos no início do ano, em março, nós estamos recém no capítulo 6. Ou seja, nós vamos todo ainda o ano de 26, talvez a gente não termine. Estudando este livro aqui. O Evangelho segundo Mateus. É um estudo lento, prazeroso, sim. Delicioso, sem pressa, sem data para formatura. Isso aí online, as pessoas discutem online, sim, trocam ideias, digamos? Porque justamente a ideia é que ele seja dialógico, né? Então, essa metodologia, eu estava falando, ele traz Kardec, né? Todos os métodos de Kardec, que é tirado lá do Livro dos Médiuns, o capítulo 3, onde ele fala do método, né? Então, Kardec, quando desenvolve uma ideia, ele tem a tese, a discussão da tese, ele tem a antítese e ele tem a síntese ou a conclusão. Essa é a metodologia que Kardec usou para montar o seu trabalho. Isso é usado no Evangelho Redivivo. E aí, eles tiveram uma sacada muito inteligente de buscar no livro Renúncia, na segunda parte, no terceiro capítulo, tem um diálogo muito interessante, onde esse livro é ditado por Emmanuel, onde Emmanuel é um personagem desse livro, é o Padre Damiano. E o Padre Damiano fazia o Evangelho no lar, junto com a personagem principal desse livro, que é Alcione, na casa dela, junto com a mãe dela, eles faziam o Evangelho no lar. E como é que era o Evangelho no lar? Eles pegavam versículo por versículo e eles faziam uma coisa, eles conheciam a passagem, eles meditavam a passagem, eles sentiam a passagem e eles então vivenciavam. Então existem 4 etapas, por isso que é um estudo lento e prazeroso. Conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Então, isso que foi tirado lá do livro Renúncia foi incorporado à proposta de Kardec e trazendo também a maiêutica socrática, que é essa proposta de perguntas e respostas. Então, no nosso estudo, ele não é expositivo. O coordenador do estudo, a gente normalmente faz um rodízio,
Mas o coordenador faz uma proposta, ele apresenta uma parte e todo mundo mete o bedelho. Perfeito. Então, o trabalho que era para ser um trabalho de 30 minutos dura 1h30. Perfeito. De discussão, né? Luísa, a produção está me dizendo que o programa, o primeiro bloco, encerrou, mas antes de encerrar definitivamente, eu vou te deixar uma proposta que tu me falou antes de iniciar o programa, que tu me disse que a humanidade, eu não sei se foi essa a palavra que tu usaste, a humanidade evoluiu muito intelectualmente e muito menos em moral. Então, eu gostaria que tu explicasse isso aqui para nós no início do segundo bloco. Tá certo. Tá combinado? Gente, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem nos acompanha, sabe que o nosso intervalo é bem pequenininho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui sobre Evangelho Redivivo com Luísa Mendonça da Costa. Eu ia dizer da Costa Mendonça, que teu marido não fique bravo comigo. Luísa, eu encerrei o primeiro bloco te fazendo uma provocação, que tu me falaste que, antes de iniciar o programa, que a humanidade, como é que eu vou dizer, ela desenvolveu muito mais no aspecto intelectual do aspecto moral. Pode trocar em miúdos isso aí? Isso que a gente percebe é o efeito da tecnologia, que é neutra, né? A tecnologia é neutra, o uso que a gente faz dela pode ser para o bem, pode ser para o mal, né? Então a gente vê a capacidade de descoberta de petróleo, de fontes de energia, mesmo da informática, né? O que é absurdo que se consegue fazer. Então a gente não tem dúvida o quanto a gente evoluiu, mas estamos atualmente, a humanidade, numa crise moral arrebatadora, né? E aí foi a necessidade de trazer esse material. E aí a gente, porque eu dizia no início, no Consolador, se eu não me engano, a questão 204, que Emmanuel vai falar justamente das 2 asas que a gente precisa desenvolver. A asa da intelectualidade e a asa da moralidade. A asa da intelectualidade, ela é muito mais rápida e ela é muito mais fácil, e a gente está vendo o quanto ela está desenvolvida.
Mas a asa da moralidade, ela depende de esforços pessoais, de eu enfrentar as minhas mazelas, de eu olhar para dentro de mim. É mais trabalhoso, né? Estudar e fazer um doutorado é muito mais fácil do que olhar para dentro e enxergar o meu orgulho, enxergar a minha vaidade, enxergar as minhas fraquezas e enfrentá-las com amorosidade comigo, acolher a minha fragilidade e fazer esforço de sair daquele lugar. Então, o Evangelho, o Rede Vivo, tem essa proposta de nos trazer essa energia do Cristo, que é uma energia amorosa, que é uma energia que nos mostra o quanto vamos poder chegar aonde Ele está. Ele diz isso, né? Ele não mentiu em nenhum momento, a gente acredita que Ele não mente, mas é um convite especial, é um convite encorajador, e a partir do momento que a gente começa a mergulhar e vai navegando e mergulhando nas profundezas e avançando nesse estudo, a gente vai sentindo isso. A energia do Cristo vai entrando no sentimento, porque não é como olhar uma passagem e olhar a mulher adúltera. E eu olho para a mulher adulta bem de longe, eu estou aqui, não tenho nada a ver com ela. Aí eu olho, eu julgo, eu condeno, eu acho que feio o que ela fez, será que ele deveria apedrejar, não deveria? Aí eu fico de fora olhando assim, não. Essa proposta é eu ir lá no lugar da mulher adúltera. E eu me sentir como alguém que muitas vezes estou adulterando, muitas vezes eu estou fraquejando, muitas vezes eu estou passando por situações como eu gostaria que fizesse comigo. E quando alguém na minha frente está passando por isso, como que eu reajo? Como Jesus reagiu? E que é um convite para que eu faça parecido. Entende? Então, esse é um exercício toda semana fazendo, isso vai criando um hábito. Nós não temos o hábito de olhar para uma passagem e tentar sentir o que aquele personagem está sentindo. É a mulher hemorroísta, coitada, o que será que ela fez para merecer estar com fluxo de sangue? Né? Aí eu não tenho nada que ver com isso. Não, eu tenho que ver com isso. Como é que está a minha fé? Será que a minha fé é parecida com a dela? Aí eu olho para a minha vida e percebo, nas situações que eu também passei, o que eu senti? Como é que eu busquei Jesus? Como é que eu me esforcei? Como é que eu acreditei? Como é que foi? Como é que não foi? O tempo todo esse olhar para dentro de mim. Então, isso no primeiro momento é bem difícil, a gente não gosta, e a gente não sabe fazer, a gente faz forçado. Depois a gente vai naturalizando, depois de um certo tempo a gente vai ficando mais natural. Você está lendo uma passagem, você já está mergulhando lá dentro e já está fazendo paralelo com a nossa vida, e é maravilhoso. Luísa, eu vou te fazer uma pergunta, duas, mas a primeira tu responde só sim ou não. E depois a segunda, sim, eu vou te perguntar para te explicar, digamos assim. Tu nasceste em berço espírita, digamos? Não. Não? Ok, respondeu com não. Muito bem. Agora, o que te trouxe para o espiritismo? O que te atraiu ou como é que tu chegou no espiritismo? Na verdade, a minha família, meu pai e minha mãe muito católicos, e eu tinha 10 anos quando meu pai descobriu o espiritismo. Então, ele comprou as obras básicas, ele começou a ler, e eu lembro dele me falando, olha isso aqui, e aquilo tudo foi fazendo um sentido, porque eu já tinha feito a primeira comunhão. Sim. E eu já estava incomodada por alguém me perdoar ou não me perdoar, alguém dizer o que eu devo fazer, aquilo não bateu, aquilo não bateu. Não encaixava, digamos. Não encaixou legal, ficou esquisito. E aí, quando meu pai trouxe, naquele momento assim, eu pensei, nossa, eu sou espírita, e nem sabia. E aí, naturalmente, eu sou espírita, mas eu não frequentei nada, passei ao longo da vida, 2013 foi que eu comecei, efetivamente, comecei mesmo, entrando porque até então eu ia em palestra, tomava um passe, ia aqui, ia ali, eu era aquelas espírita turista, eu era bem turista. E aí em 2013 foi quando eu comecei mesmo estudando, aí me mergulhei e me achei. Muito bem. Se uma casa espírita, ou não necessariamente uma casa, mas também uma casa, uma pessoa, um CPF, digamos, como é comum agora dizer, né? Um CPF começar a estudar hoje, esta semana,
o Evangelho Redivivo. É possível isso? Ou ele tem que esperar uma outra etapa? Não sei como é que eu vou te perguntar isso. Não, é possível porque o estudo do Evangelho Redivivo, ele não tem pré-requisito. Precisa ter... Não. É o olhar do Evangelho de Jesus com o foco, com a luz da doutrina espírita. Ele não tem, então ele vai buscar. Né? Ele vai ter mais dificuldade porque ele não tem base nenhuma espírita. Então ele vai ter mais dificuldade, ele vai ter mais trabalho para correr atrás. Né? Então as pessoas que já têm a obra básica, pelo menos já tem uma lida, já conhece, né? Já consegue fazer associações mais rápidas. Essa pessoa vai ter que fazer a caminhada dela, vai correr atrás. Mas é possível, não é fechado, não é vedado, não existe pré-requisito. Inclusive não precisa ser espírita. Pode ser um evangélico, pode ser católico, qualquer religião, porque é um estudo do Evangelho de Jesus. Não é um estudo espírita, digamos, do Evangelho, assim, isso aí é espírita, isso aí não quero nem enxergar, isso aí é coisa do demônio. Tem muita gente que pensa isso, né? Não necessariamente a pessoa precisa ser espírita, praticante, que vai lá no centro da palestra tomar paz. Não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. A necessidade vai ser ele conseguir se identificar, se apaixonar e tirar proveito, porque é a transformação moral. A transformação moral não é só para o espírita, para qualquer pessoa. Perfeito. Luísa, antes de encerrar, passa rápido, né? Eu fui aceito no estudo, ok. Que tecnologia que eu preciso ter? Eu preciso ter um notebook, última geração, um celular, o que eu preciso? Atualmente, então, como eu falei, nós estamos em Santa Maria com esse estudo online. E o que precisa? Um celular, porque a gente manda o link pelo Meet. Então, várias pessoas ali não têm notebook. Elas usam o celularzinho. O celular, claro que o celular, ele limita bastante e tal. Mas é possível participar com o celular. Várias pessoas participam com o celular. Perfeito. Eu tenho interesse nisso aí. Como é que eu faço? Eu entro em algum site ou vou pessoalmente numa casa espírita que estuda? Como é que eu faço? Entre em contato. Olha, hoje nós temos Francisco Costa, não sei, tomara que eu não esqueça de ninguém. Francisco Costa, o Abrigo Oscar Pitã, o Mena Barreto, a Selfie, Amor a Jesus. Tem uma casa de Júlio de Castilhos, que eu não lembro mais. Agora entrou uma companheira do Lar Joaquina e falta um. Bom, tudo bem. Uma dessas casas, qualquer uma dessas casas, olha, eu quero participar do Evangelho Redivivo. A gente insere num grupo e já está fazendo parte. Perfeito. É aberto. Luísa, antes de te agradecer formalmente, porque depois eu vou te agradecer informalmente, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores a respeito do que tu quiseres, por favor, aquela câmera ali é toda tua. Então esse convite é um convite especial, porque a gente percebe que a partir do momento que a gente começa nesse trabalho, que é um estudo extremamente prazeroso, e a gente vai percebendo uma mudança pessoal, né, dentro da casa espírita, dentro da família, dentro dos grupos de comunidade. Aonde a gente estiver, a gente percebe uma mudança, porque a gente percebe que o interior foi iluminado, né? Então, a gente começa com um trabalho intelectualizado, ele precisa escorrer para o coração, e do coração precisa sair para as mãos, porque a partir das mãos, as mãos é o momento da vivência, né? É quando a gente faz as atividades. No meu caso, trabalho com evangelização, eu como evangelizadora me sinto muito mais capacitada, porque hoje eu conheço Jesus muito mais do que eu conhecia antes. Ainda não conheço Jesus, eu estou conhecendo Jesus. Mas como que é Jesus numa situação limite? Ele não se irritava, ele não perdia a paciência. Como é que ele fazia tudo isso, né? Então, é isso, é buscar essa energia e essa experiência de Jesus, que é algo maravilhoso. Gente, o que eu vou fazer se não encerrar o programa? Mas antes, logicamente, quero agradecer a Luísa. Muito obrigado, Luísa, por tu teres trazido esses esclarecimentos a respeito
vou mostrar de novo, do Evangelho Redivivo. É muito bacana, eu confesso, eu estou tomando conhecimento disso aqui agora, mas eu dei uma olhada no livro e, olha, quem tiver interesse em conhecer mais o Evangelho de Jesus, essa é uma ótima oportunidade. Gente, Luísa, mais uma vez, muito obrigado. Estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.